Boa tarde. Vamos para mais uma aula de gramática. Essa aula será compartilhada no grupo do WhatsApp para os alunos do 8º ano A, 8º ano B e os alunos do 8º ano lá da Escola Paulo Ferraz. Alunos da professora Soelma. O tema da nossa aula de hoje é classificação do sujeito. Vocês viram na aula anterior a posição do sujeito na oração. Também foi explicado para vocês o núcleo do sujeito. E agora nós vamos estudar a classificação do sujeito. Vamos começar pelo sujeito simples. O sujeito é simples quando possui apenas um núcleo. O exemplo: um banco foi destruído pelos assaltantes. Não é? Aqui, vocês já sabem que para a gente estudar sujeito e predicado, é importante saber identificar um verbo dentro da oração. Aqui nós temos uma locução verbal. Aqui foi destruído, né? Vocês sabem também que uma locução verbal é uma construção formada por dois verbos, não é? Que é um verbo auxiliar e um verbo principal. Vamos começar a estudar a classificação do sujeito. Vamos ver o sujeito simples. Quando é que o sujeito é simples? Quando possui apenas um núcleo. Aqui eu coloquei o exemplo. Um banco foi destruído pelos assaltantes. Você já sabe identificar na oração o verbo. E aqui nós temos uma locução verbal. Foi destruído, né? É uma formação verbal formada por um verbo auxiliar e um verbo principal. Quem foi destruído pelos assaltantes? Um banco. Aqui dentro do sujeito, que é um banco, nós temos uma palavra que é considerada mais importante, que está diretamente ligado ao verbo. Qual é a palavra? Banco. Portanto, a palavra banco é o núcleo do sujeito. E aqui dentro do sujeito, nós temos apenas a palavra banco, não é? Que é a palavra principal. Nós temos o quê? Apenas um núcleo. Por isso, o sujeito é simples. Quando o sujeito apresenta apenas um núcleo, o sujeito é simples. Sujeito composto é quando possui dois ou mais núcleos. O exemplo: dois amigos e dois primos resolveram se aventurar em uma casa abandonada. O verbo é resolveram. Quem resolveram se aventurar em uma casa abandonada? Dois amigos e dois primos. Aqui o sujeito, nós temos 5 palavras. Mas aqui nós temos 2 palavras que são consideradas, não é? Mais importantes, e elas estão diretamente ligadas ao verbo, que são as palavras amigos e a palavra primo, não é? As palavras amigos e prima. Por isso, o sujeito aqui ele apresenta 2 núcleos. E quando o sujeito possui 2 ou mais núcleos, ele é chamado de sujeito composto. Então, aqui nós temos um exemplo de sujeito composto. Porque essa oração, ela apresenta
dois núcleos, que são as palavras amigos e primos. Sujeito elíptico ou desinencial, não é? Que esse sujeito ele ainda pode ser chamado de sujeito implícito. O núcleo não aparece, mas é facilmente identificado. Exemplo, tomamos o pote todo de sorvete, não é? Aqui, o sujeito dessa oração, ele é chamado de desinencial ou implícito, porque ele não aparece. Mas é possível você identificar através da desinência verbal. Ó. Observe aqui, o final aqui do verbo tomamos, não é? Tomamos o pote todo de sorvete, não é? Através do contexto, é possível você identificar, não é? Que o sujeito dessa oração, ele aqui não apareceu, mas poderia ser nós. Ó, nós tomamos o pote todo de sorvete. Através da pessoa do discurso, não é? E do contexto, é possível você identificar quem é o sujeito da oração. Você também pode observar aqui a terminação do verbo tomamos, não é? E agora, nós vamos estudar o sujeito indeterminado. O sujeito indeterminado é o tipo de sujeito que não pode ser identificado na oração. Isso acontece quando não conseguimos perceber pelo contexto ou pelo verbo que o acompanha, quem praticou a ação. Existe uma diferença e tem pessoas que confundem muito o sujeito desinencial com o sujeito indeterminado, mas tem uma diferença. O sujeito desinencial, através do contexto, você consegue identificar quem é o sujeito da oração. Já o sujeito indeterminado, esse tipo de sujeito não pode ser identificado na oração. Não conseguimos perceber nem pelo contexto ou pelo verbo que o acompanha, quem praticou a ação. O exemplo, estão cantando na praça desde ontem, não é? Observe o verbo estão. Nesta frase, não conseguimos identificar o sujeito da oração verbal, ou seja, não sabemos quem estava cantando, se era um homem ou uma mulher. Só analisando aqui o verbo estão, não é possível você identificar o sujeito da oração. Por isso que o sujeito é indeterminado. Estão cantando. Quem está cantando? Você não sabe se é um homem ou se é uma mulher. Através aqui do verbo, não é? Você não dá para você identificar quem está cantando na praça desde ontem, não é? E o verbo aqui ainda está na terceira pessoa do plural. Outro exemplo. Contaram um segredo para mim. Observem também aqui o verbo contaram, o segredo para mim. Observe que o falante não sabe ou não quer determinar o sujeito que praticou a ação de contar o segredo. Para isso, ele empregou o verbo contar na terceira pessoa do plural, sem fazer referência a uma pessoa determinada. Um dos que marca principalmente aqui, para você saber
que o sujeito é indeterminado é o verbo estar empregado na terceira pessoa do plural. E ainda não faz referência a uma pessoa determinada. Você não sabe quem praticou a ação, não é? De contar o segredo para mim. A indeterminação do sujeito se dá por meio de dois procedimentos. Primeiro, com verbo na terceira pessoa do plural, sem referência a seres determinados, que foi o que aconteceu naqueles exemplos que eu coloquei para vocês anteriormente, não é? O verbo ele está na terceira pessoa do plural, sem fazer referência a seres determinados. Exemplos: tomaram o pote todo de sorvete. Observe novamente, o verbo está na terceira pessoa do plural, não faz referência a seres determinados. Comentaram sobre o jogo do Flamengo. O verbo na terceira pessoa do plural também não faz referência a seres determinados. Verbos na terceira pessoa do plural não se consegue identificar o sujeito. O outro exemplo, o outro procedimento que pode ocorrer indeterminação do sujeito, com verbos na terceira pessoa do singular e acompanhado do pronome se. Exemplo: precisou-se de mais sorvete. O verbo precisou está na terceira pessoa do singular e acompanhado do pronome se. Vive-se bem aqui. Novamente, verbo na terceira pessoa do singular, acompanhado do pronome se. Então, são essas duas situações em que pode ocorrer indeterminação do sujeito. É verbo na terceira pessoa do plural e verbo na terceira pessoa do singular, acompanhado do pronome se. Oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Quando a ação é uma simples anunciação de um fenômeno, é a informação da ocorrência ou existência de algo. E a oração sem sujeito, ela acontece com, letra A, os verbos que indicam fenômeno da natureza. Aí aqui eu coloquei alguns verbos: chover, nevar, gear, ventar, trovejar, relampejar, anoitecer, entardecer e outros. Vamos para os exemplos. Escureceu cedo hoje. Aqui nós temos o verbo escureceu. É um verbo que ele indica fenômeno da natureza. Choveu muito nas grandes capitais do país. O verbo choveu também é um verbo, não é? Que ele indica, não é? Um fenômeno da natureza. E anoiteceu também é um verbo que indica um fenômeno da natureza. Esses verbos aqui, eles são também chamados de verbos impessoais. E são verbos que não podemos conjugá-los. Você não tem como conjugar o verbo escureceu. Também o verbo chover, anoiteceu. E todos esses verbos que indicam fenômeno da natureza, como gear, ventar, trovejar, relampejar e outros. O verbo haver, com sentido de existir, ocorreu, acontecer, ou indicando o tempo passado, na terceira pessoa do singular. Exemplos: havia pessoas descontentes na fila do banco. O verbo haver aqui, ele foi empregado, indicando no sentido de existiam. Existiam pessoas descontentes na fila do banco.
O verbo houve, vou ler a frase primeiro. Houve algo anormal aqui. O verbo houve aqui foi empregado no sentido de acontecer. Poderia ser, aconteceu algo anormal aqui. O verbo haver aqui também nessa outra frase. Há meses não o vejo. O verbo há foi empregado no sentido de fazer, não é? De faz, não é? Então, quando o verbo haver foi empregado com o sentido de existir, de ocorrer, de acontecer, indicando tempo passado e na terceira pessoa do singular, aqui nós temos exemplos de oração sem sujeito. Os verbos estar, fazer e ser, na indicação de tempo ou fenômeno, também na terceira pessoa do singular. Exemplo, estava frio. Está indicando o quê? Um fenômeno. Faz um calor terrível aqui. Faz, foi empregado indicando também fenômeno. São 10 horas, são indicando tempo transcorrido. Então, quando os verbos estar, fazer e ser foi empregados na indicação de tempo ou fenômeno. E na terceira pessoa do singular, também temos exemplos de oração sem sujeito. Pois a aula de hoje era sobre esses dois conteúdos. Nas próximas semanas, vocês vão receber a atividade relacionada ao conteúdo, classificação do sujeito e a posição do sujeito na oração. Vocês estudem pelo livro de vocês, esse conteúdo está no livro de vocês. Também, quando for mandar as atividades, nós vamos mandar um resumo, um pequeno resumo sobre esse conteúdo. Tenham uma boa tarde, um abraço para todos vocês.